História bem legal, assim, porque o que acontece? A gente, como atleta, a gente deposita pouco poder pessoal de transformação coletiva. Por exemplo, o atleta sempre pensa, mas o meu time é ruim. Mas também fulano não... Hoje eu estava conversando com um atleta e eu perguntei, e aí, mano, qual que é o teu sonho? Ele falou, cara, meu sonho é ser campeão aqui da Champions League da Ásia. Eu falei, pô, que massa. Eu falei assim, tá, e você acredita nisso? Ele falou, cara, eu acho que não vai dar porque o meu time é muito isso, porque o meu time é muito aquilo. Então, assim, a questão da crença pessoal e o poder que eu absorvo e a estratégia que eu faço, que eu posso, de maneira sensível, influenciar um elenco. Se você partir para uma reflexão um pouco mais filosófica e talvez existencial, a gente vai perceber que o nosso mundo foi sofrendo alterações quando um cara meio doido, maluco da cabeça, decidiu fazer algo. Se você for ver, tanto para o bem quanto para o mal, alguém começou por algum movimento que se tornou muito forte coletivamente em alguns países. Se a gente escolher aqui o lado positivo, você vai ver Martin Luther King iniciando um processo onde ele toma a frente de um processo onde ele muda a história dos Estados Unidos na questão racial. O mesmo acontece com Nelson Mandela na África do Sul com o Apartheid. Então, a gente precisa absorver e entender o que existe dentro de nós. E aí eu tenho essa percepção, né, nessa minha volta para a China, e eu estou jogando num dos piores times. E o nosso time tinha tomado 5 porradas de mais de 3 gols nos 5 primeiros jogos da Liga. Tava pior que o Coxa agora? Tava difícil. E aí o que acontece? Nesse momento inicia-se um processo de deslocamento de culpa. A zaga culpa o ataque culpa a zaga e o ataque se reúne para falar mal do meio campo. Daí quando está todo mundo falando mal de todo mundo e o treinador não está, o culpado é o treinador. E se o treinador está junto, a culpada é a presidência. Alguém a gente tem que justificar, menos eu. E nesse momento em que a gente está vivendo um momento bem confuso, eu compro um quadro branco. Eu comprei um quadro branco, levei para minha casa e comecei a estudar o nosso elenco, comecei a estudar o meu treinador, comecei a estudar a mim e pensei, cara, qual que é a estratégia que eu posso usar, meio doido, meio maluco da cabeça, que eu falei que eu sou mais ou menos isso, para que a gente possa ganhar um título aqui nesse lugar. E aí foi bem interessante, porque a gente vive essa experiência onde eu preciso entender o ambiente que eu estou vivendo. Eu começo a agir de maneira individualizada. Primeiro eu vou nos brasileiros e falo, cara, o que acontece se a gente for campeão? E se a gente for campeão? E eu começo conversando com os brasileiros e a minha forma de atuar com os chineses é podendo trazer confiança individualmente para cada um. Cara, você é muito bom, você é um bom jogador. Você é muito bom jogador. E eu começo a gritar a palavra Champions nos aquecimentos porque eu entendi que o nosso time estava totalmente desconectado de ser campeão de alguma coisa. Essa palavra era uma palavra muito estranha, muito esquisita para aquele elenco. E aí, nos aquecimentos, eu começo a gritar Champions, 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 we're gonna be champions, né? Falando que nós seríamos campeões. E a gente ganhou um jogo. E quando a gente ganhou esse jogo, validou o que eu estava falando. E aí eu cheguei no vestiário chutando tudo, falei que nós ia ser campeão. E os caras acreditaram junto comigo. E aí no outro dia de manhã, um chinês pegou, na hora que eu gritei Champions, outro chinês gritou Champions. Aí um brasileiro lá gritou Champions. E aí houve essa conexão, houve essa crença, né? Isso foi um processo de 2 a 3 meses. E a gente acabou ganhando, de fato, um título que entrou para a história. Esse clube fazia 50 anos que não ganhava um título. Quer dizer, ele embalou uma série de bons resultados, então. Ficamos quase 11 jogos sem perder. Caramba.